Você sabe qual é a maior fonte de obrigações do direito brasileiro? Pois bem, depois da lei é o contrato. Vamos falar um pouco sobre ele e tentar verificar como que a gente faz para resguardar os contratantes ante aquelas eventuais animosidades que podem acontecer no curso da execução de um contrato? Pois bem, meu nome é Fernando de Paula, eu sou sócio de capital do escritório FPTA Advocacia e venho aqui para trazer algumas informações relevantes do mundo do direito. Pois bem, uma das informações que eu deixo aqui para aquelas partes que possam estar pensando em contratar é que o contrato de compra e venda ele exige alguns requisitos básicos. Os básicos, aqueles que nós chamamos de essenciais, dizem respeito ao preço, à forma de pagamento e ao objeto. Mas é claro que uma relação complexa, muitas das vezes, ela acaba se tornando ou se exigindo algumas outras chamadas cláusulas especiais, porque é evidente que anomalias contratuais podem acontecer, ou inexecuções parciais ou integrais do contrato podem acontecer, e as partes contratantes, tanto o comprador quanto o vendedor, precisam ter certos gatilhos que visem buscar equalizar ou otimizar ou resguardar essas partes ante o inadimplemento da outra. Uma das relevantes cláusulas que normalmente a gente tem dentro dos contratos de compra e venda é a chamada cláusula resolutiva expressa, um item que está previsto lá no artigo 474 do Código Civil, que se divide em basicamente duas, a expressa e a tácita. A expressa ela deriva da vontade das próprias partes, porque enquanto um contrato comutativo, que é o contrato da compra e venda, é também consensual, as partes podem estabelecer algumas regras que vão viger enquanto houver execução de contrato. Naqueles contratos, por exemplo, de trato sucessivo, de obrigação diferida, em outras palavras, parcelado, de venda a prazo, é normal estabelecer, normalmente pelo vendedor, cláusulas que garantam o cumprimento da obrigação, a fim de que ele, enquanto vendedor, possa entregar o bem que está sendo vendido. E a cláusula resolutiva expressa é uma delas. O que ela fala? Resolve-se o contrato expressamente, já que tem previsão em contrato, quando a parte compradora, por exemplo, vier a causar o inadimplemento contratual. O problema acontece quando essa cláusula não é inserida. Oportunidade em que a lei estabelece para nós o regulamento, lá dentro do capítulo destinado à extinção dos contratos. Ela estabelece a chamada cláusula resolutiva tácita, aquela que, apesar de não estar escrita, deriva de todo o contrato de execução diferida ou continuada. Repito, aqueles em que a obrigação se protrai no tempo, aquele que não é de execução instantânea, em que a compra e venda se dá imediatamente com o pagamento do preço e a entrega da coisa. Muitas das vezes, principalmente em compras e vendas de valor agregado, compra e venda de imóveis, compra e venda de bens mais caros, é natural, pelo menos na nossa cultura, que o pagamento seja parcelado. E quando a cláusula resolutiva expressa não está prevista dentro do contrato, o que garante àquele vendedor, se houver inadimplemento da parte, que ele possa tomar alguma medida contra o comprador inadimplente? É justamente o artigo 475 do Código Civil, que prevê para nós, brasileiros, a chamada cláusula resolutiva tácita. Em outras palavras, havendo inadimplemento em todo contrato diferido, a parte pode exigir, se não quiser o cumprimento da obrigação, a resolução do contrato, em qualquer dos casos, com perdas e danos. Mas cuidado, hein? Perdas e danos não se presume. Portanto, se estiver diante de uma situação dessa, procure seu advogado e resguarde seus direitos.